por que eu vim pra cá, né? Que te... loucura que deu em você de vir pra cá. E aí, quando eu entrei nesse diagnóstico, eu falei, cara, a empresa tá custando a minha saúde. Será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Tem acessos que o dinheiro não pode abrir, mas o relacionamento... Isso faz diferença, né? O relacionamento te faz sentar em mesas que o dinheiro não vai fazer. Pô, eu vou mesmo porque, cara, vai dar certo, porque essa pessoa vai me ajudar e tudo. Você acredita que 4 das 5 viraram as costas pra mim? Bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso Simplify América. E hoje eu vou ter que dividir o meu glamour, o meu brilho com uma pessoa que é mais ou menos, tá, gente? Essa pessoa é uma pessoa recém-chegada aqui na nossa terra do tio Mickey, porque eu já disse que aqui é o tio Mickey, não o tio Sam. E é uma pessoa que se entrosa fácil, carioca, cheio de marra... Entendeu? Então, com vocês, Douglas! E aí, seja pessoal, bem-vindo! Obrigado, muito por ter obrigado aceitado o pelo nosso convite. convite. Olha, eu tô com meu óculos na mão, porque o seu brilho é tão forte que às mesmo. vezes atrapalha a minha visão. Então, sempre que eu pôr o óculos aqui, é porque realmente o brilho dela tá sobressaindo. Gente, tá? eu falo... Quem aguenta esse Douglas? Não, eu tô sendo muito sincero e honesto. Inclusive, quando eu tava vindo pra cá, eu tava pensando assim, cara, o brilho dela é tão forte como uma estrela. Uma estrela, você não apaga brilho. Como é que você faz pra não ser impactado? É só não ter muita proximidade. Então, o brilho dela, eu vou diminuir com o meu óculos, tá bom, né? Ai, adorei, gente. Respeita, porque a pessoa que brilha, tá? É uma estrela, é uma estrela. Não, brincadeira. Tudo na brincadeira. Aham. Douglas, que bom que você veio. Obrigado. Vou resumir um pouquinho, né? Você é um recém-chegado na nossa terra aqui. Carioca. Carioca de onde? Exatamente do Centro Metropolitano do Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes. Olha, adianta alguma coisa pra mim? Não, porque eu não conheço nada. Que pena, tá? Já perdeu as melhores praias do Rio de Janeiro. Não, eu já fui pro Rio, mas assim, já, né? se eu uso o GPS pra localizar daqui pra minha casa, imagina no Rio de Janeiro, que eu não conheço nada. O Rio de Janeiro, ele é muito conhecido, né? Na verdade, o Rio de Janeiro, ele é uma das 7 maravilhas do mundo. Então, realmente, é para tirar o chapéu. Eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado. Eu acho lindo a minha cidade. Morava perto da praia, então assim, você tem ali Copacabana, Ipanema, que o nosso amigo estava até falando que morou em Ipanema também, aí depois você vai para São Conrado, Leblon, São Conrado, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, que é onde eu morava. Pessoa tá com a geografia em dia. Tô brincando. Douglas, conta pra gente, o que você veio fazer nessa terra de gente doida? Porque normal você não é. Na verdade, depende muito da pessoa, né? Assim, normal eu não sou para algumas coisas, mas para outras eu sou super normal. Tanto é que, por exemplo, a cultura desse país, ela não me impacta. Sério? Não me impacta. Eu não me sinto impactado pela cultura daqui. Porque aqui existem leis e existem regras. Sim. E eu sempre cumpri leis e regras, mesmo no local onde cumprir lei e regra é meio que taxado de... Você não está sendo... Você é o diferente. Então, com relação a isso, eu tô super bem adaptado. Mas, em contrapartida, é meio que uma loucura, né? Você sair de um local onde você nasceu, onde você tem toda a sua história de vida, você tem amigos, tem familiares, e deixar tudo para ir viver uma vida nova num país onde você não conhece praticamente ninguém. Eu cheguei aqui conhecendo 5 pessoas. Uau. Então, assim, eu não conhecia ninguém. Não falo a língua que é desse país, que é o inglês, embora agora, graças a Deus, eu estou estudando na melhor escola dos Estados Unidos. Depois eu vou dizer o porquê que eu estou dizendo isso. Eu estou falando agora, dando esse testemunho, mas não é porque eu estou vivendo isso, é porque eu também já ouvi que a IES é a melhor escola dos Estados Unidos. Eu sou suspeita, não posso falar. Suspeita, e eu já não sou. Porque, na verdade. verdade, eu sou um aluno e eu poderia até, né, não elogiar tanto. Mas a gente deixa isso pra frente, porque Claro. vamos falar um pouco sobre não vamos mim. pular, não vamos pular Exatamente. etapas. Não vamos. Mas então, assim,
Deixei tudo lá no Rio de Janeiro. Em 2013, eu iniciei a história de uma empresa chamada Grupo Abradex. Eu sou formado em arquitetura, design de exteriores também, formado em marketing digital e estou no último período de engenharia civil. Uau! Ainda pelo Brasil. Eu estive lá agora em março, fiz uma prova, volto agora em agosto, faço outra prova e depois a gente finaliza. Lá no estado do Rio de Janeiro, eu iniciei o Grupo Abradex, que é uma empresa especializada em projetos de arquitetura na área de madeira. Tudo de madeira natural. A gente trabalhava, madeira ecológica. Então, assim, a minha história no Rio de Janeiro é uma história de superação, uma história de vitória, de muita luta, mas de muita vitória. Eu, com 1 ano de idade, fui abandonado pela minha mãe. Quem me criou foi o meu pai, junto de uma outra mulher que ele se casou, a minha madrasta. Então, a partir de 1 ano de idade, eu fui abandonado pela minha mãe. Meu pai é mecânico, a minha madrasta dona de casa. Então, a gente tinha uma vida muito pobre, uma vida muito limitada, sabe? Sim. A gente não tinha o do bom e do melhor. Estudei toda a minha história em escola pública. Eu morei no Rio de Janeiro agora, de 2019, morei no Recreio dos Bandeirantes de 2019 para cá, até 2025. Mas antes disso, eu morava em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é o seguinte... É o Ru Nova Iguaçu. O Ru Nova... Você lembra disso? Ficou famoso. Ficou famoso, né, pelaquela pessoa que participou daquele programa. Mas, assim, contando o lado oculto de Nova Iguaçu, eu morava no interior de Nova Iguaçu, que ainda é pior ainda. Era um bairro, assim, esquecido pela gestão pública, um bairro onde as pessoas não têm perspectiva de vida. Eu morava... Sim. Não vou citar o nome do bairro, porque pode conflitar com pessoas que ainda vivem lá. Então, assim, eu não tinha muita perspectiva de vida na minha infância, na minha adolescência e juventude, enquanto eu morava lá. E a perspectiva que eu tinha era ou eu vou ser ajudante de alguma coisa, ou eu vou ser um cara que vai sair capinando quintal, ou eu vou ser um pedreiro. A perspectiva é essa. Tanto é que muitos amigos meus hoje nem vivos mais estão. Uns se tornaram bandidos, outros se tornaram miliciano e a foice passou e levou. Eu, diferente disso, eu sempre procurei escolher estar com pessoas que me proporcionassem crescimento. Me envolver com pessoas que abrissem a minha mente, me levassem para frente. Quando eu saía com esses amigos lá daquele bairro do interior de Nova Iguaçu, que a gente ia num baile funk, nessa época eu tinha acho que 13 anos de idade, 15 ou 16 anos de idade, na verdade. E aí eu percebia que, tipo assim, eles iam pro baile e queriam brigar. E eu não, eu ia pro baile para me relacionar com pessoas. Então, eu vivi uma perspectiva diferente dos demais. Sim. E eu sempre percebi isso em mim, que eu era diferente dos outros. Enquanto os outros queriam zoar, eu queria trabalhar. Por mais que eu não tinha perspectiva de vida, eu era ajudante, por exemplo, trabalhei de ajudante de caminhão, ajudante de estoque. Era de ajudante para baixo. Mas eu sempre estava trabalhando. Você Sempre estava buscando tentando mudar a sua realidade. sempre buscando alguma coisa para mim. Só que em 2013, aí comecei a estudar design de interiores, entrei numa empresa de arquitetura, foi onde a minha vida tomou um outro rumo, diferente. E, cara, se eu for contar detalhadamente, é muita coisa, é muita história. Mas o que me fez vir para cá, o que me tomou a decisão de vir para cá para a gente chegar no ponto da sua pergunta. Desde 2013, quando eu comecei a desenvolver a empresa, eu nunca fui instruído na escola pública como ser um administrador. Você receber dinheiro, saber pagar, saber guardar, saber... Cara, eu acho que isso deveria ser uma matéria na escola, né? Desde pequenininho, porque é tão importante na vida, né? Pelo que eu tenho ouvido falar, aqui nos Estados Unidos isso é uma matéria. Sim. Eles te ensinam você ser um businessman. Eles te ensinam a lidar com finanças. Então, quando você começa a estudar aqui, pelo que eu já ouvi falar, eles vão te designar para algum
alguma profissão. Isso desde pequenininho. O Brasil, infelizmente, não tem essa cultura. Não, Isso é uma ainda questão não. cultural. E quem sabe um dia, né? A gente Aham. torce para que sim, porque a gente vê que isso funciona aqui nos Estados Unidos, né? Exatamente. Eu já tive em outros países também. Eu fui para Portugal, eu fui para Espanha, eu fui para Israel. E eles também têm essa cultura de ensinar desde o berço como você administrar, como você lidar com as finanças. Coisa que no Brasil nem a língua inglesa eles ensinam. É. E é uma pena. Israel, por exemplo, você chega lá, você fala o hebraico e o inglês naturalmente. Todo mundo fala inglês. Eu aqui nos Estados Unidos estou conhecendo gente do mundo inteiro. Lá, inclusive na minha sala, né, lá na IES, do Metro Oeste, tem uma russa. Sério? De verdade, tem uma russa. Gente, eu vou ter que ir lá fazer uma visita. Precisa. Ela é Outro dia eu incrível. vi a festa que vocês estavam fazendo lá de Pra aniversário. ela. Ah, foi pra Pra ela, Kissínia, um abraço pra você. Não, e a teacher, né, a Adriana, ela virou pra mim e falou assim, Ju, o Douglas que organizou tudo. Eu falei, quem podia ser? Me fale outra pessoa. Não, na verdade, assim, eu preciso dar mérito às meninas também, que organizaram, na verdade, a gente só tentou direcionar um pouco, né, porque ficou meio confuso. O bolo vai ser de chocolate ou de caramelo? Eu falei, gente, o bolo é de chocolate, aquilo ali, acabou. Gente, tinha que ser o Douglas. O Douglas é uma pessoa que só Jesus. Vai, conte-me mais. Então, a cultura, né, do país Brasil, ela não te prepara para o seu futuro. Sim. Infelizmente. Então, eu não tive uma cultura que me ensinasse a administrar, a negociar. Eu aprendi tudo na marra. Eu abri empresa, eu aprendi que existe 3 tipos de empresa no Brasil. A simples, a lucro presumido e lucro real. Eu aprendi isso. Aprendi a lidar com contabilidade. Nossa, mas eu aprendi muito sobre administração, sobre gestão de pessoas, sobre contratação. Enfim, foram mais de uma década de Grupo Abradex, em que eu contratei muitas pessoas, faturei mais do que 3 milhões de reais. Uau! Então, e eu comecei absolutamente do zero. Pra você ter uma ideia, eu comecei a estudar design de interiores e eu conheci um material chamado madeira ecológica. E eu ia com a mochila, pegava o ônibus 4h30 da manhã lá em Nova Iguaçu, no interior, e ia para Barra da Tijuca, ia para o Recreio, ia para Copacabana com a mochilinha nas costas. E ia fazendo visita aos clientes. São coisas que fazem parte da minha história, que eu saí do zero, faturei mais de 3 milhões de reais, abri uma loja dentro do melhor shopping do Rio de Janeiro, que é na Barra da Tijuca, shopping chamado Downtown. Eu ainda tenho uma loja lá no Bloco 11, o Grupo Abradex. Contratei uma arquiteta para trabalhar para mim, contratei administradora, vendedora, enfim. A história ela tem muita luta, mas graças a Deus eu posso hoje escrever um livro de que a minha vida é um sucesso. Parabéns, eu fico muito feliz em ouvir isso. É isso. Além de ser muito bom ouvir, é inspirador não só para mim, mas para muita gente que está ouvindo. Parabéns. E aí, assim, 2022. Você sentiu a necessidade do inglês, né? Aí bateu na porta. Muita coisa. Para você ter uma ideia, no ano de 2019, eu tinha acabado de me formar em marketing. Ok. E aí eu falei assim, para eu crescer, eu preciso melhorar o marketing da minha empresa. E eu comecei a trabalhar o marketing da minha empresa usando inglês. Para você ter uma ideia, eu estava lá no Brasil, fazia uma postagem de um trabalho, mas eu sempre botava hashtags em inglês e fazia um comentário em inglês também. E aí eu botava, olha a estratégia aí para você que está vendo essa nossa gravação. Na hashtag eu botava assim, ó, Mônaco, luxo, Dubai, Estados Unidos. Eu colocava nome de países e estados que são poderosos, Sim. né? E eu botei Israel, botei Portugal, botei Austrália, botei... Exatamente, porque a hashtag ela acaba entregando para quem segue aquela determinada hashtag ali. Hoje talvez não mais, porque o algoritmo hoje migrou, mas em 2019 isso era bem diferente. E aí eu falei, pô, eu vou usar isso. Aí quando foi uma certa vez, no início de 2020, eu recebi uma chamada de uma moça. Ela chamou no inbox do Instagram e ela disse assim, eu sou de Roterdã, na Holanda,
Olha que história isso aqui. Eu sou de Rotterdam, da Holanda, e aqui nós fabricamos um produto que é aplicado nos iates da Mercedes-Benz. Que coisa chique! Vai ouvindo. E também, esse produto, ele foi o único material aprovado para ser utilizado no Hotel Burj Al Arab, lá em Dubai. E nós Não, vimos... só dela ter começado a falar comigo, eu já ia falar assim, é fake, tá querendo os meus órgãos, não vou conversar com essa mulher. Mas eu vou te falar, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiz isso. Você pensou? Não, eu pensei, não, eu fiz isso. Eu ignorei ela. E eu vou te falar por quê. Porque quando ela me chamou e ela se apresentou dessa forma, Sim. eu falei assim, pô, essa mulher é igual aquela japonesa, a chinesa que... Porque, cara, o que eu recebia de e-mail, de direct, de mensagem de chinês... Sério? Parecia até aquelas ligação que você olha assim... Oi, tudo bem? Alô, alô? E ninguém fala nada, e você recebe uma atrás da outra. É as mensagens dos chineses. Gente, é direto. Eu nunca recebi mensagem de chinês, Não. graças a Deus. Eu recebia e-mail, mensagem. Nossa, Ai, mas o legal chinês isso. chegava a me cansar. Me cansava. Era muita mensagem. Quase que você deixou de ser carioca pra ser chinesa ou não correu esse risco? Não corri, não, porque eles eram chatos demais. Mas também com objetivo, eles queriam vender. Porque quando eles vinham, era oferecendo produto. Sim. E aí, calhou que eu pensei assim, porra, essa mulher tá querendo me vender produto. Sim. Eu olhei a mensagem dela, visualizei e não respondi. Aí, depois de um tempo, passou uns 2, 3 dias, ela mandou uma outra mensagem. Eu faço parte de uma fábrica, o meu esposo é o diretor, e nós gostamos muito de ver as imagens que você posta. A sua empresa demonstra que tem muita qualidade. Nós temos interesse em uma parceria no Brasil. Eu falei, cara, essa mulher tá querendo me vender, né? É igual esses chineses malucos. É golpe. Eu nem pensei em golpe, porque até então o assunto é relacionado a negócios. Então eu falei mas assim, vai que ela tá querendo me vender. Eu pode meio ser. que não me interessei muito, porque eu achei que era só mais uma pessoa querendo me apresentar material. Mas nessa segunda resposta dela, eu falei assim, oi, tudo bem? Ok, manda foto para a gente poder ver como é que é o material. Ela respondeu assim, não, a gente quer falar com o diretor, com o dono da empresa. Eu falei, ok. Aí não respondi mais ela. Uma semana, só dei o ok. Aí ela chamou de novo. Você pode, por favor, marcar um apontamento com o diretor? Nós queremos conversar com ele, não sei o quê. Eu falei, cara, ela tá insistindo. Né? Tem alguma parada aí, eu vou dar uma atenção para ela. Eu falei, olha, o nome dela é Miquela. Eu conheci o esposo dela em março agora, aqui em Palm Beach, num evento de embarcações que teve, assim, iates milionários, coisas loucas. Eu conheci o esposo dela em Palm Beach. E aí, ela... Não, o CEO da empresa quer falar com você e tudo. E eu falei, olha, tudo bem, eu vou falar com o diretor aqui e a gente marca. Aí marcamos uma reunião. E eu não falava inglês. Aí eu fui, arrumei um tradutor, paguei o cara, fiz a reunião, eu vi que o negócio era sério. Eu falei, cara, eu preciso aprender o inglês. E aí fechei o contrato com eles de 10 anos, exclusivo para representá-los no Brasil. Uau, gente, mas esse menino é muito chique. Fechei. Que é Vocês isso? podem ir lá no Instagram que vocês vão ver. E vários projetos. Assim, o produto dele é faturado em euro, né? E o euro para o real é muito alto, mas certeza. tem quem pague. Isso que importa. Pra você ter uma ideia, eu vendo material lá que custa 1 metro quadrado, uma média de R$900 o metro quadrado. Uau. Eu fiz uma venda agora para uma cliente que é a dona da Amil no Brasil. Bilionária. Ela pagou R$6.000 1 metro quadrado do material. Exatamente. História de sucesso para um cara que saiu do interior de Nova Iguaçu, sem perspectiva de vida, e de repente com a mochilinha nas costas, correndo atrás de algo melhor para si, para sua família, agora faz uma venda que custa R$380 mil. Parabéns. Parabéns. E isso é uma... De muitas. Isso foram mais de uma década de história de Grupo Abradex. Mas agora eu cheguei no ponto da sua pergunta. O porquê que eu vim para cá, né? Que loucura que deu em você de vir para cá. Eu, como muitos empresários,
que depende de mão de obra, de outras pessoas para executar serviço, passa muita dificuldade nesse sistema, porque a gente lida com muita gente, sabe? Pessoas. Então, você marca de iniciar um serviço, aí o cara não chega, o cara atrasa, o cara fala que está passando mal. Chega uma segunda-feira, ninguém vai trabalhar, porque todo mundo bebeu no domingo e não está nem aí pelo dia da segunda-feira. Então, eu fiquei sofrendo, assim, mais de uma década com relação à mão de obra, né? E eu tentei articular de todas as formas. Eu contratava o cara, pagava um bom salário para ele produzir, porque quando ele era empreiteiro, ele me entregava uma porcentagem em uma semana. Eu falava, pô, isso aqui dá para ganhar legal. Então, eu vou contratar esse cara porque ele me entrega tanto em um mês. Aí, o cara contratado fixo, ele não te entrega o que ele entrega como empreiteiro. Então, eu tentei articular muito. E aí, como eu faturei mais de 3 milhões de reais em 2022, eu tive uma crise de ansiedade. Eu estava tendo uma reunião com um rapaz na minha sala e falando sobre finanças, era um rapaz da XP Investimento, e eu de frente para ele ali falando, né, sobre os faturamentos e tudo, do nada me deu uma situação assim que eu pensei que eu ia morrer, assim, eu sei lá, eu não sei dizer como que foi. Né? Eu não sei dizer como que foi aquele momento ali, mas eu sei que foi temeroso. E eu levantei e falei, nossa, estou passando mal. E ele viu que a minha cara mudou, meu semblante mudou. E aí fui para o hospital, enfim. Eu entrei num diagnóstico de crise de ansiedade. E aí, quando eu entrei nesse diagnóstico, eu falei, cara, a empresa está custando a minha saúde. Será que é isso mesmo que eu quero para mim? Será que está valendo a pena tudo que eu estou vivendo? Porque assim, eu ganho dinheiro, eu pago todo mundo. Às vezes eu fico até sem receber. Pouco, né? Exatamente. E aí eu comecei a botar a mão na consciência. Aí eu tive que parar de trabalhar. Totalmente assim. Eu peguei o meu celular, chamei um amigo, que era um construtor, o William. Eu falei, William, cara, eu não consigo trabalhar, segura esse celular aqui, responde, fala com as pessoas. Esse moleque quase entrou em crise de ansiedade também. Porque ele falou, cara, como é que você consegue resolver tudo isso? Eu não estou dando conta das mensagens que chegam no seu telefone, cara. Cara, como é que você faz, não sei o quê? Aí ele me ajudou, passei tudo para ele. E, tipo assim, eu fiquei muito mal. Foi um período muito ruim. Eu não quero nunca voltar a ter uma crise de ansiedade. Isso foi em 2023, exato. E aí eu continuei trabalhando e tudo, mas quando foi no ano de 2024, em maio, eu conheci os Estados Unidos. Eu vim aqui pela primeira vez. Que delícia. Tem um amigo que é eu digo que é o meu melhor amigo, que é o Alex Gonzaga, que é um cantor muito famoso de uma banda evangélica no Rio de Janeiro. E ele falou comigo, Douglas, eu tenho uma turnê para fazer nos Estados Unidos, a gente vai para Orlando, vai para Massachusetts, Boston, Nova York, Connecticut, Miami, era várias cidades. Você quer ir comigo? Eu falei, pô, quero e tudo mais. E aí eu consegui aprovar o visto de turista, vim com ele, e aí eu fui com ele visitando esses lugares e eu fiquei apaixonado pelos Estados Unidos. É apaixonante esse lugar. Eu fiquei apaixonado. Eu fiquei muito apaixonado, impressionado com tudo que eu vi. E eu olhei assim, eu falei, cara, a prosperidade desse lugar aqui é real. Eu queria viver essa prosperidade, porque eu vi aqui um pedreiro ter o carro melhor do que o meu. Sim. Eu vi aqui um pintor ter uma casa melhor do que a minha. Eu vi aqui um landscape, o cara que corta a grama, ter o carro e a casa melhor do que a minha. Empregado dos outros, não era patrão, não, empregado. É o pedreiro mesmo, que faz a massa e cola o ladrilho. Exatamente. O pintor mesmo, que mete a mão no rolo e pinta a parede. Ele tinha um carro e a casa melhor do que a minha. E eu falei, caramba, a prosperidade desse lugar é incrível. Aqui é um país feito para vencer. Se você tiver força de vontade, você consegue vencer nesse Como país. dizem, a América é o país das oportunidades. Com certeza. E eu vejo essas oportunidades hoje que eu estou aqui. E eu sou uma pessoa muito analítica, porque me aparecem muitas oportunidades. Quando eu cheguei aqui, eu conheci uns brasileiros que, quando me via, quer ser meu sócio, quer ser meu sócio, quer ser meu sócio, quer ser meu sócio. Um monte de gente me chamando para ser sócio. Vai perguntar de quem eu sou sócio hoje. Depois de eu ter conhecido muita gente, eu voltei para o Brasil.
Quando eu retornei para cá, eu conheci um outro cara. Hoje eu tenho 2 empresas com esse cara. Uma das empresas é um podcast que a gente grava junto. Que legal. Exatamente. Então, assim, você tem que ver a prosperidade, você tem que almejar algo melhor. Com certeza. E a situação no Brasil não estava legal, financeiramente estava muito ruim. E quando eu conheci isso aqui, eu falei, não, eu quero ir para os Estados Unidos. Você acredita, Ju? Eu vim em junho, não, eu vim em maio. Fiquei 20 dias aqui. Eu cheguei no dia 5 de maio e voltei no dia 25 de maio para o Brasil. Mas no dia 29 eu já tinha uma viagem para Portugal. Então eu cheguei e troquei as malas. Só fiz isso e fui para Portugal. Fiquei 15 dias lá. Depois fui para Espanha e depois retornei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil em junho, eu pensei assim, eu vou morar nos Estados Unidos. Aí falei com algumas pessoas, retornei nos Estados Unidos em setembro. Nisso você já tinha ido para esses outros países? Já tinha ido. Portugal, Israel então... eu fui em 2022, também por intermédio da empresa. Lembra do lance do marketing? Sim. Eu conheci um cara de Israel, que ele é israelita, mas ele é casado com uma brasileira. Ai, que legal. E ele trabalhava na mesma área que eu, com madeira. Nossa, que bacana. E aí eu e ele ficava conversando, ele falou, cara, eu vou te convidar pela minha empresa para você vir para cá. Você vai ficar num kibutz. Kibutz é o seguinte, é um condomínio onde só mora israelita da era do exílio babilônico. O exílio babilônico, quando levou alguns israelitas, outros permaneceram. Esses que permaneceram criaram kibutz, que foi condomínios. E para ter acesso num kibutz, você não entra com dinheiro. Você pode chegar com $1 milhão e falar assim, não, eu quero entrar num kibutz para conhecer, você não entra. Uau. Tem acessos que o dinheiro não pode abrir, mas o relacionamento... Isso faz diferença, né? O relacionamento te faz sentar em mesas que o dinheiro não vai fazer. Isso é com certeza. E aí eu fui para lá e conheci, então, outros países nesse período. E aí eu vim para cá. E nesse meio tempo você se encantou com os Estados Unidos, para falar assim, eu quero morar... Estados Unidos, mesmo conhecendo outros lugares. Mesmo conhecendo outros lugares. Portugal é incrível também, adorei Portugal, é seguro, tem as suas qualidades também, gostei de Portugal. Israel é incrível também, mas é muito mais quente do que os Estados Unidos, que o Brasil junto. Sim. Muito mais quente. E à noite é muito mais frio. Israel é um grande deserto, né? Então, tipo assim, durante o dia fazia um calor de 50 graus, tipo 100 Fahrenheit. Quando chegava à noite, tava tudo molhado, parecia que choveu, de frio. Tu acordava no outro dia, água escorrendo e pingando das árvores. Eu falava, ué, choveu e eu nem ouvi barulho, não era não. Era a nevada, uma coisa impressionante. Então, não dá, Israel para mim não ia dar. Eu gosto muito, quero retornar, tenho muitos amigos lá. Mas os Estados Unidos me ganhou. Roubou seu coração. Roubou meu coração. Vendi tudo no Brasil. Em dezembro, eu tinha um carro, sou do Rio de Janeiro e eu tinha um carro blindado. Preciso dizer isso, porque, infelizmente, hoje existe uma situação muito ruim da segurança pública no Rio de Janeiro. O que me fez tomar a decisão foi a prosperidade desse lugar que eu poderia chegar, a insegurança do Brasil, que eu andava com medo de ser uma vítima... Né? Todo dia morrendo gente por bala perdida. É triste, né? A gente coisa mais falar isso da nossa nação. Mas é terrível, é triste. Mas é a realidade. Eu tô falando que eu vivi, eu estava lá. Então, assim, eu tinha um carro blindado, mas mesmo assim me sentia inseguro, porque eu não ia na padaria de carro blindado, eu saía do meu condomínio e ia a pé. Então, gerava muita preocupação. E proporcionar algo melhor para os meus filhos. Esses foram os 3 motivos que me fizeram vir para cá. A prosperidade, a insegurança no Brasil e oferecer uma vida melhor para os meus filhos. Você tem quantos filhos? Tenho 3. I have 3 children. Oh! Yes. Qual o nome deles? Idade? Nome, idade? Nome, idade. Meu primogênito, Samuel, que certamente vai ver esse podcast. Samuel hoje tem 16 anos, caminhando para 17. Eu me casei com 22, hoje eu tenho 40. Vivi 17 anos casados, 3 filhos de uma esposa. Eu tenho o Estevão, que é o do meio, ele tem 7 aninhos. E eu tenho uma princesa também, que é a Estezinha, me emociona de falar dela, porque os 3 ali para mim geram uma emoção muito grande, sabe? Filhos, não porque tem como, o que eu estou vivendo hoje aqui...
Eu quero muito proporcionar para eles. Com certeza. Quem me dera se meu pai me desse essa oportunidade lá atrás. Quem me dera. Mas Deus sabe todas as coisas, é tudo no momento certo. Sim, com certeza. E é isso. Meu sonho é trazer eles para cá Logo, e logo. eles viverem essa experiência também. Logo, logo, eu tenho certeza. Uhum. E aí, Douglas, me conta então. Então, você decidiu, da noite pro dia, tô brincando, você pensou, né, antes refletiu sobre tudo, né? Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Deu uma insegurança? Qual que foi o seu maior medo para essa decisão? Assim, de verdade, eu sou movido por desafios. Eu não tenho medo do que eu quero. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Se eu quero, eu não tenho medo. Seja no âmbito que for. Eu foco no que eu quero e não me importo com os problemas. Eu só vejo solução no meu caminho. Para mim, não existe o lado B, o plano B. É sempre o plano A. Ele tem que dar certo. Não existe plano B. Isso é legal. Então, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, foi de uma hora para outra. Eu poderia dizer que foi da noite para o dia. Eu acordei num dia falando assim, cara, eu quero os Estados Unidos. E aí eu falei com os amigos, falei com meu pai, falei com meu irmão. Falei, eu vou morar nos Estados Unidos. Alguém se opôs? Não. Pelo contrário, né? Ninguém Já te conhecem, né? Ninguém se opôs porque, de verdade, assim, eu não dou liberdade para se opor. Eu não levo os meus problemas, então Sim. também não vou querer compartilhar nenhuma decisão que eu tô certo que eu vou tomar. Então, ninguém se opôs. E aí eu, da noite pro dia, de verdade, botei meu carro à venda, botei tudo que eu tinha à venda, chamei as minhas meninas que trabalhavam comigo, falei assim, tô indo morar nos Estados Unidos, vou estudar lá, vou me preparar lá, me organizar para crescer lá e tornar o Grupo Abradex internacional. Então, toquem a coisa aqui, eu tô online, precisou, me chamou e vendi tudo e vim para cá. E vim para cá com uma mochila e uma mala de mão. Nossa, Não vim nem com 23 quilos, uma mala de mão. Eu tô aqui, vai fazer 6 anos, e eu falo, colocar todos os sonhos dentro de uma mochila e fazer acontecer, né? É correr atrás. Exatamente. E quando você veio pra cá, de férias, né, com seu amigo, e agora? Existe uma diferença muito grande, porque agora você veio para morar, você veio para construir um império. Hoje, se arrepende? Não, eu faria tudo de novo. E me arrependo de não ter conhecido os Estados Unidos pelo menos em 2019. Foi quando me formei em marketing. Eu estaria aqui antes. Teria vindo antes, não me arrependo, não. Não faz sentido se arrepender. Quando você vê que tudo está dando certo, e uma das provas que minha vida aqui, ela está dando certo, é a seguinte: eu estou sentado aqui com você. De verdade. Que legal. Se não tivesse dado certo, eu não estaria aqui com você. Não, fico muito de verdade, feliz em pode saber. ter certeza disso. Você é uma pessoa muito bacana, você sabe disso, todo mundo da escola gosta. E desde que a gente conheceu você lá na Expo Brasil, foi muito legal. E você se fez presente com a gente, né? Então, isso é importante. Exatamente. Você é uma pessoa que traz uma energia muito boa pra gente. E, Douglas, vamos lá. Quero sinceridade, viu? Nada de me enrolar. Ai. Lá vem pergunta difícil. Não, nada demais. Nada demais. Eu quero saber, assim, quando você chegou aqui nos primeiros dias, você só conhecia 5 pessoas. 5 pessoas, exato. Sustos, surpresas, coisas boas, negativas. Surpresa. Quero saber. Me conte. Vou te contar. Faço questão de falar isso. Quando eu vim, eu conhecia exatamente 5 pessoas. E dessas 5 pessoas que eu conhecia, que eu vim para cá no pensamento assim... as pessoas falavam assim, vem que eu vou te ajudar, vem que eu vou te dar a mão, vem que você tá comigo, vem que vai dar certo, vem que não sei o quê. E eu pensei, eu vou mesmo porque, cara, vai dar certo, porque essa pessoa vai me ajudar e tudo. Você acredita que 4 das 5 viraram as costas para mim? Chegou um certo momento que eu falei assim, caramba, e agora? Onde eu vou ficar? E aí eu arrumei uma casa, aluguei uma casa e fui para essa casa. Mas quando isso aconteceu, eu olhei para mim mesmo e falei assim, eu tô no caminho muito certo. É aquilo, né? Tipo, é o problema que faz a superação, cara, né? na hora, que delícia. porque para mim,
nada é fácil. Assim como para você também que está vendo essa publicação, nada é fácil para você. Só que você tem 2 caminhos. Ou você vai se vitimizar. Sim. De dizer, ai, meu Deus, eu sou um coitadinho, ninguém gosta de mim. Ninguém me ama, ninguém me todo quer. mundo dá as costas para mim. Ou você vai por esse caminho, ou você vai dizer assim, dificuldade, vem cá que eu vou fazer de você um tapete. E vou passar por cima, porque eu vou chegar do outro lado. E é exatamente assim que eu faço com as minhas dificuldades. Eu torno elas um tapete para mim andar. Muito bom, Entendeu? muito bom saber Eu disso. falo isso para você por experiência de vida, de verdade. As coisas para mim não é fácil. Nunca foram. Mas cada dia estou sendo preparado para algo maior e melhor. Todo o meu passado me preparou para o que eu vivo hoje. Com certeza. Não tenho dúvidas. E teve alguma confusão engraçada aí que você já se meteu? Aconteceu alguma situação que você fala assim, putz, eu não deveria ter passado por isso, por exemplo, por conta do inglês. Eu acredito que o inglês aí, Cara, no inicinho faz falta, porque eu me lembro exatamente nos primeiros dias que eu cheguei, que eu passei cada vergonha. Eu lembro que para abastecer eu não tinha conta de banco ainda, então eu tinha que abastecer no dinheiro. Aí eu tinha que entrar lá dentro, aí a pessoa falava um monte de coisa e eu só... Tipo, me virava. Então, aconteceram várias coisas, mas uma muito engraçada foi o seguinte, uma vez eu fui num posto de gasolina, e aí, tipo assim, eu não sei falar inglês, né? Lá no Brasil, quando você vai no posto de gasolina, você para o carro, vem um frentista e abastece. Maravilhoso, saudades, Brasil, em relação a isso. O próprio frentista fala assim, para nessa bomba aqui, vem para essa bomba aqui ou aquela lá, e aí você é direcionado para a bomba que vai abastecer o seu carro. Cara, você acredita que eu cheguei aqui para estacionar, eu não sabia como fazer? Aí eu fui lá dentro da conveniência e falei assim, I don't speak English. My car, lá, a bomba 5. Quando eu falei bomba, a mulher entendeu que era bombe de terrorista, de bomba, de explodir. Você já tava querendo explodir o posto, meu Deus do céu. Exatamente, porque não é bomba o nome do negócio aqui. Então, assim, foi bem engraçado, sabe? Assim, ele ficou meio preocupado, ficou meio louco, mas depois apareceu um hispano lá e aí a gente consegue trocar a ideia. Aí o hispano foi desenrolou. Não, é porque no Brasil isso aqui se chama bomba, mas na verdade ele só quer abastecer o carro, aí o cara liberou e eu fui lá e abasteci. Ainda bem, né? Quase que ele te chama a polícia. Não, se chama e polícia, você vai ser preso por terrorismo. E dizem que eu já tenho cara de judeu. Quem olha pra mim assim fala que você é árabe, você é judeu, todo mundo fala, ou indiano. Falam pra mim. É verdade. Ou árabe, ou judeu, indiano. Não, e assim, aqui é um mix, né? Aqui tem tudo de como olha, os Estados Unidos é incrível. Eu fico apaixonado cada dia mais por esse país. Como eu mencionei pra você, na minha sala de aula tem uma russa. Eu conheço uma ucraniana. Eu conheço venezuelana, americana colombiana, também, né? Americana. Assim, eu tô conhecendo gente do mundo inteiro aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Do mundo inteiro. Uma amigona minha francesa. Eu falava assim, gente, eu saí do Brasil para fazer amizade com uma francesa, cara. Nos Estados Unidos. Chega a ser loucura. Cara, eu não imaginava que ia fazer amizade com chinês. Falou mal do chinês no início. Fiz amizade com chinês. No sábado passado, teve um evento falando sobre a cultura asiática. E eu tava lá no evento. Mas também você se mete em cada um, Tava lá no evento. Meu senhor. Um calor ferrado, eu fui comer um churrasquinho de gato cheio de pimenta. Ai, meu Deus Uma do céu. coisa de louco. Não. Tá não era de gato, pelo amor de Deus. Não sei, mas chinês a gente tem que achar que né? Deixa quieto. Vai Agora, pro ar. já que você falou em churrasquinho de gato, o que você acha da comida americana? Comida americana, uma delícia. Sério? Gosto Não muito. gosto. Eu não gosto, sério. Fala a verdade, Douglas. Não. Eu tenho aprendido a comer... Cara, eles só comem frango, batata e purê. Não, mas eu tenho ido nos restaurantes que são bem legais, sabe? Eu fui para Atlanta uns 15 dias atrás e eu fui num restaurante americano especializado em bison. Esquece. Obrigado, Ale, você é top. Que isso, hein? Outro nível.
em bison. Eu tô achando que tô indo nos restaurantes errados. Mas, assim, eu gosto da comida americana, a culinária deles eu particularmente gosto. Eu só não gosto daqueles frango com agridoce, assim, essas paradas. Cara, eu já Eles adoro. botam muita coisa agridoce. Eu, particularmente, não adoro gosto. agridoce. Agora, todo o restante da culinária, assim, eu curto. Sério? Eu não tenho tempo ruim com comida, não. Eu como qualquer coisa. Até sopa de pedra. Sopa de pedra. Essa aí eu acho que eu não encararia, não, tá? Sinto muito. É, né? Não vou querer, não. Muito obrigada. Sentiu alguma diferença em relação a clima, transporte? Você sentiu, dificuldade? Então, assim, aqui é muito calor, né? No verão. Caramba. Inclusive... E olha que a gente não chegou no verão ainda. Não chegou no verão. Aqui é muito quente. E eu tive aqui em setembro, eu pude sentir o calor daqui. Da meia-noite, você sai do lado de fora da sua casa. Tá abafado. É um calor como se você estivesse num sol de 40 graus. E aí chove do nada e fica quente. E continua quente. Pra dedéu. Então, assim, a questão climática aqui é quente, até mais do que no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito quente. Que sim, mas aqui é mais. Sim. É. O problema do calor aqui é porque é um calor seco. No Rio de Janeiro, você tem um calor úmido. Você sente, parece... Eu falo que tem hora que parece que não dá para respirar, porque aqui é muito quente. seco. E é seco o ar. Torna mais quente ainda. Sim, exatamente. Agora, eu peguei agora em janeiro aqui, menos 1 grau. Eu confesso a você que eu nunca tinha pegado menos do que 16 graus. E aqui eu peguei menos 1. Ai, que delícia. Eu adoro esse clima. Eu particularmente não curto frio, não. Ai, eu adoro. Se me chamarem para ir para Indiana, para lugares que tem neve, Aspen... eu tô doida pra ir pro Eu Alasca. Não vou não. Tem coragem. Por quê, gente? Olha que delícia. Não. Meu negócio é praia. Sou do Rio de Janeiro. Não. Tá muito carioca. Bora americanizar. Não, é legal. E agora me conta. Idioma. O inglês. Como que você fez? Como você tá se virando? Então, eu tô aqui há 4 meses, né? Eu nunca estudei inglês no Rio de Janeiro. Então, assim, eu não tinha acesso nenhum do inglês. Cheguei aqui, não sabia falar hi, não sabia falar bye, não sabia. Então, assim, hoje I talk English very well. Yes. My God! Yes. My teacher Adriana We love you, teacher Adriana. Is very teacher. I like teacher. Olha, a pessoa, para a pessoa que chegou aqui sem falou nem hi nem bye, tá muito bem, parabéns. Isso aqui é fruto da escola IES. Eu sou fruto. Bom. Eu vou demonstrar minha gratidão eterna para o grupo ideal. Porque, por mais que eu esteja estudando aqui com os meus compromissos de estudante, tendo que ter o horário e tudo direitinho, assim, eu sei dar valor e sei dar agradecimentos a quem realmente merece. A professora Adriana, eu tenho muito prazer em estudar com ela. Ela é incrível, uma professora que sabe... ensinar. Ela nasceu para ser professora, Não, né? E assim, ela veio aqui no nosso podcast. Eu vi, ela é maravilhosa, né? Ela é então, incrível. assim, o inglês faz parte da vida dela desde que ela era pequena, né? Que ela foi pra Austrália e tudo mais. Mas, cara, é da alma dela essa questão de lecionar, né? É muito lindo. E você sente isso quando a pessoa tem o dom. Porque a Adriana, o que eu vejo é o seguinte, ela não leva esse lado de lecionar como um trabalho. É prazeroso para ela. Exatamente. Se percebe que ela dá aula com prazer. Eu falo isso assim de coração muito aberto, sem demagogia, porque eu estou aprendendo muito com a professora Adriana. Teve uma aluna nossa que ela se transferiu. Ela é aluna estudante internacional, F1. E aí ela se transferiu para a unidade de Windemir, porque era mais perto da casa dela e etc e tal. E até a Ludmilla que fez esse trâmite para ela, né? A Ludmilla também participou do nosso podcast. E aí a Adriana... Aí, por algum motivo, ela teve que fazer aulas no Metroeste. E ela faz o dia todo. A garota ficou enlouquecida. Ela falou assim, eu não volto para o Windemir, eu quero ficar com a teacher Adriana. E não sei o quê. E ela fez deixou a gente de cabelo em pé
para poder transferir ela lá para o Metroeste, porque aí é toda uma burocracia, né? Aham. Porque ela é uma aluna, né, que tem o Visa e tudo mais, então é uma burocracia para fazer transferência e tal. Uhum. Mas aí a gente fez uma loucura, porque ela falou assim: não, eu vou dirigir 45 minutos todos os dias Uau. para poder ter aula com a Adriana. Que Eu falei incrível. assim, gente, eu preciso printar Que isso e mandar pra incrível, Adriana. que Porque a incrível. Adriana é surreal, É né? verdade. Eu seria capaz de fazer a mesma coisa. Quem tem a experiência de uma aula com a Adriana não quer ter outra. Não, com certeza. Mas Paga a o gente tem muitos preço. professores bons. Eu estudei aqui em Indermi. Você estudou aqui Na também minha com a primeira gente. semana, eu vim pra cá porque assim, eu tava tão ansioso em Você começar a queria estudar. começar logo. Ah, eu lembro! E aqui teve uma semana de aula onde as outras unidades não estavam tendo. Exato. E aí eu fui e falei com a Rose, não, eu quero ir para um Indermi. Aí vim pra cá e aqui eu estudei com a professora Lence, negócio assim. É a Lence. Lence, Aham. Estudei com ela, incrível também, uma professora Maravilhosa, americana. americana, 100%, Incrível, isso né? é muito bom, estudar com um nativo, né? Mas assim, depois que eu fui para o Metro-Oeste, assim, me apaixonei. A unidade é incrível, a gente sempre tem 2 breakzinhos lá, Aham. e a gente toma um café, bate papo, e a gente procura bater papo em inglês no break, porque temos uma russa, É aí tem verdade, uma pra ela se colombiana, sentir, né, totalmente incluída. abraçada. E assim, essa russa, ela tá muito feliz com a gente também, se percebe a alegria dela e a vontade de continuar, porque nós brasileiros somos diferenciados, sabia? Com Se fosse um certeza. brasileiro na sala dos russos, eu Não me ia se sentiria sentir tão à isolado. vontade. Ela não, meu irmão, ela se sente abraçada pela gente, a gente fez uma festa pra ela nunca teve uma festa daquela, filmou, levamos ela no McDonald's, foi uma Sério? coisa incrível, Que incrível. legal. A nossa turma, né, nós somos amigos e tem muito respeito entre a gente acaba um ajudando o outro, um brincando com o outro. A relação da gente, assim, é muito legal, dá para perceber que há uma interação e todos muito empenhados a aprender. E isso está acontecendo Não, de isso é o verdade. diferencial, é querer aprender, né? Estar Uhum. ali para aprender. Você sentiu uma dificuldade muito grande quando você chegou, por falta do inglês também, né? Uhum. Para abrir conta no banco, para alugar a Muito. sua casa, Muito. para ter o seu carro. Cara, é muito ruim, é uma sensação ruim, porque você não sabe o que fazer, não sabe o que falar, você não entende o que a pessoa fala e, naturalmente, você não sabe nem dizer o que você quer, porque você não sabe o que a pessoa está perguntando. É uma situação bem ruim, então, assim, tive muita dificuldade, mas aí eu encontrei alguns amigos que me ajudaram, então, em determinadas situações, aí foram lá comigo, aí conversaram, né? Alguém que já está aqui há mais de 10 anos, então, alguns falam inglês fluente, e as coisas foram se resolvendo, mas Ainda bem, né? bem Pô, difícil. ainda bem que você teve esse apoio aí da galera, porque faz toda a diferença. Aham. Você falou que você chegou conhecendo 5 pessoas, eu cheguei conhecendo ninguém. Caramba, olha isso. Foi loucura também. Loucura. É cada uma que a gente Cada um com uma passa. história, exatamente. Hoje, o que você diria para alguém, assim, que fala assim, eu acho que eu vou arriscar. O que você falaria para essa pessoa? Para ela se preparar, ou não vem com a cara e com a coragem? Depende muito da história de cada um, né? Sim, Dizer claro, pra é você muito particular. se arrisca, se fosse uma pessoa como eu, um empreendedor que começou do zero do Brasil e teve sucesso, ou uma pessoa que quer começar a empreender e que tem um objetivo de crescer na vida, venha sem medo. Não deixe o medo te parar. Porque o medo é o maior limitador de sonhos. Isso é verdade. Você sonha em algo muito bom para você, mas o seu medo te limita a conquistá-los. Eu aprendi a fazer os sonhos acontecerem. Eu aprendi no decorrer de toda a minha história, no meu mundo empresarial, de que tudo é possível. E quando eu penso em algo, eu sei que vai dar certo. Que lindo. Não importa o que eu vou passar. Então, você que está afim de vir para cá, ou iniciar um negócio, independente do que você queira, não tenha medo, sabe? Teve uma palavra que, em 2015, lá no Brasil, estava tendo uma crise financeira muito grande por conta do mensalão, e a Petrobras quebrou, e aí, financeiramente, o Brasil estava quebrado, estava muito ruim. E eu estava praticamente no início da minha história empresarial, que eu iniciei no finalzinho de 2013.
E aí eu falei assim, caramba, eu não tô conseguindo vender nada. Eu vou rodar no Uber. Eu vou andar de Uber porque pelo menos eu consigo pagar alguma conta. Aí fui lá, financiei um carro, comprei o carro. Aí comecei a rodar no Uber. Você acredita que eu não estava tendo dinheiro para pagar nem a prestação do carro? Sério? Nem para pagar a prestação do carro eu estava tendo dinheiro. Eu estava vivendo uma vida muito ruim financeira. Eu estava num momento muito ruim. Mas teve uma certa vez que eu sentado no sofá da sala, eu lembro disso como se fosse hoje, eu vou lembrar pro resto da minha vida. Eu já participei de muitos eventos como palestrante e eu sempre falo isso e vou repetir. Eu sentado no sofá, eu comecei a olhar o 2015, na época eu usava só o Facebook da empresa. Uhum. E aí eu comecei a olhar e eu já tinha mandado mensagem para 1 milhão de arquitetos tentando fechar parceria e tudo, e ninguém queria nada. Aí eu olhando assim, aí apareceu uma mensagem escrita assim, ó: tudo o que você foca cresce. Na hora que eu li a mensagem, eu não dei muita bola, tudo que você foca cresce. Continuei. Passou, né? Cara, tipo assim, 10 segundos depois, aquela mensagem veio na minha cabeça, como quem me deu um tapa no rosto, assim, sem mão. Aí eu li aquela mensagem nos mínimos detalhes. Tudo o que você foca cresce. Aí eu falei assim, eu tô sem foco. Eu preciso focar em alguma coisa. Não adianta. Aí eu, sentado ainda no sofá, eu pensei assim, se eu focar no Uber, o que que vai acontecer na minha vida? Aí eu pensei, isso. Eu botei umas 10 possibilidades. Se eu focar na minha empresa, o que vai acontecer na minha vida? Isso, 10 possibilidades também. E eu falei assim, cara, eu preciso focar. Eu vou focar na minha empresa. A partir de hoje, eu não rodo mais no Uber. Eu determinei isso no meu coração. Naquele dia, fui dormir. Meu relógio despertava todo dia 4h30 da manhã, que é quando eu pegava o carro e ia para o centro da cidade, ali para Tijuca. E aí, nesse dia, o relógio despertou e eu falei, eu não vou sair de casa. Eu vou ficar focado na minha empresa. E aí, quando deu 8 horas, sentei na minha mesa, peguei o computador, comecei, mandava e-mail, ligava, mandava mensagem no WhatsApp, mandava mensagem no Instagram. Beleza, nada aconteceu. Segundo dia, mesma coisa. Relógio despertou, falei, não vou. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, uma semana, 10 dias, 15 dias. Passou do 20º dia, eu ali, focado na minha empresa. Era mais ou menos o 23º dia, estava eu deitado no chão da minha sala, umas 3 horas da tarde, um calor de verão como daqui. O ventilador ligado, puxando o ar da varanda para dentro da sala, mas parecia que tinha um fogo atrás, porque o vento vinha com a labareda. Eu vou falar isso aqui, muita gente vai se identificar com essa história. Porque tem gente que está passando isso agora, ou gente que já passou e perdeu o foco. E aí, eu lá deitado, eu estava dormindo. Qualquer pessoa que olhasse para mim naquele momento ia falar assim, pô, que vagabundo. 3 horas da tarde, plena quarta-feira, o cara, em vez de estar trabalhando, capinando, sendo o ajudante, que era a minha perspectiva no passado, de qualquer coisa, tá ali dormindo. É um vagabundo mesmo. Qualquer pessoa que olhasse para mim ia ter essa visão daquele Douglas. Mas ninguém sabia que dentro de mim eu estava muito focado. Sabe por quê? Eu fiz tudo, absolutamente tudo que eu tinha que fazer até as 2 horas da tarde. Eu liguei para todo mundo, eu mandei mensagem para todo mundo, eu mandei e-mail, eu chamei no direct, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Chegou uma hora que eu não tinha mais o que fazer. Diferente de eu sair aleatoriamente fazendo um monte de besteira e perder o foco, eu não tinha mais o que fazer, fui dormir. Quando eu estava lá dormindo, o telefone tocou. Eu olhei assim, era um cara. Ele falou, Douglas, recebi sua indicação, queria ver se você pode fazer uma visita aqui na minha casa para a gente ver um projeto. Eu falei, olha, agora é 3 horas da tarde e o senhor está na Barra da Tijuca, eu vou chegar em umas 6. E eu tenho aula de design de interior e às 7. Posso ir amanhã? 8 horas da manhã eu tô aí. Combinei com ele. Quando foi 4h30 da manhã, eu acordei e fui para a Barra da Tijuca. 10 para as 8 eu cheguei. Fechei aquele projeto. 3 meses depois, eu tinha mais de 20 projetos agendados. Uau. É o seu foco. Isso aconteceu comigo. O seu foco. E isso pode acontecer com você.
Então eu resumindo, né? Eu acredito que você tá querendo passar uma mensagem e está passando essa mensagem pra gente que a pessoa ela precisa correr atrás dos seus sonhos. Se é o desejo da pessoa vir para os Estados Unidos, existem formas e formas, né? Tem a opção do aluno F1, tem o turista, e a pessoa ela tem que tentar. O não ela já tem, né? O não ela já tem. E não tenha medo, tente. Você vai conseguir, só depende de você. Você sentiu muita diferença na cultura daqui? Então, como você disse no início, né? Uhum. Não em relação a regras, eu entendi. Mas em outros quesitos, você sente que talvez os americanos são mais frios, ou a situação... Aqui realmente é muito diferente. Tem um momento que para mim aqui é muito ruim. Isso tem sido semanalmente para mim. E vai ficar por um longo período, mas faz parte do meu processo. Todo final de semana eu fico muito mal. Chega na sexta-feira, me bate uma certa tristeza. Porque eu pegava os meus filhos na sexta e eles passavam o final de semana comigo. Toda sexta eu fazia isso. E hoje eu não poder fazer isso me gera uma sensação de tristeza e de solidão muito grande. Mas faz parte do meu processo. Vai ser recompensado. Eu falo isso com a mente muito aberta, porque faz parte do meu processo. Eu sei que eu estou numa história de sucesso. E uma história de sucesso ela é feita por desafios, por dificuldades, por lutas. E assim, no futuro, até quando os meus filhos, daqui a 5, 10 anos, que eles quiserem saber um pouco sobre mim, vai ter isso aqui gravado, eles vão saber o que eu passei aqui, entendeu? Com certeza. E eles vão saber que vão é por saber. eles, né? É por eles, exatamente. Não tem como. Então, assim, a cultura aqui é essa. As pessoas são muito individualistas, no sentido de cada um tem a sua casa, tem a sua família, cada um fica na sua. Não é igual no Rio de Janeiro, que você sai na esquina, tem um bar ali cheio de parceiro, tomando cerveja, zoando. Na outra rua tem uns caras com passarinho, outros jogando bola. Aqui não tem isso. Então, essa cultura do americano é fria, né? E acaba que a rotina aqui, né? A rotina aqui é muito corrida. Muito corrida, é. Muito. O tempo eu aqui brinco passa... que parece... eu tenho essa sensação de que o tempo aqui passa mais rápido. Não sei se isso existe, mas na minha cabeça... Parece sim. Douglas, me diz assim, pra gente fechar com chave de ouro. Onde você se vê nos próximos meses? Nos próximos meses... Cara, eu me vejo falando inglês fluentemente. Isso não demora, não. Mas eu sei que não. Ainda em mais 4 meses eu já tô sabendo falar um monte de coisa por causa da IES. Nos próximos meses estarei falando inglês e estarei acumulando muitas conquistas, muitas coisas boas. Eu sei que eu tô nesse caminho e nada vai me tirar do foco. Então, já a gente vai ter que marcar outro episódio para você contar as suas conquistas aqui, falar um pouquinho mais do seu update, do seu inglês. Que eu vou ficar no seu pé, hein? Pode deixar. Se quiser, a gente faz entrevista até em inglês na próxima. Vocês estão vendo, hein? Eu vou cobrar. Eu sou do desafio. Traz a professora Adriana. Aqui, professora Adriana, desafio para você. Eu tô aqui há 4 meses e já estou falando um pouco de inglês. Eita. Mais 3 meses, se a senhora quiser, eu te desafio. Senta aqui e vamos conversar em inglês. Desafio dado. Adriana, se prepare. E sabe quem eu vou fazer? Eu vou chamar a Teacher Sam. Uau! Americanaça. Vamos que vamos. Que vai ser incrível esse episódio. Vai ser incrível. Tá desafiado. Tá desafiado, Teacher Sam. Teacher Sam. Teacher Adriana. Como ela fala lá na escola. Gente, a Adriana vai falar assim, eu não sirvo pra isso, Juliana, você para. Quando ela veio gravar, ela quase morreu de vergonha. Muito bom, eu muito adoro bom. ela. Muito obrigada por ter vindo. Nada. Eu fiquei muito feliz que você quis compartilhar um pouquinho da sua jornada aqui nos Estados Unidos, um pouquinho da sua vida. Mas quer deixar suas redes sociais para as pessoas saberem um pouquinho de você, te seguirem? Olha, de verdade, assim, eu tenho uma rede social bem legal, muito ativa. Eu tenho algo em torno de 50 mil seguidores. Ao longo de muitos anos eu conquistei. Douglas Thor, THOR.oficial, é a minha rede social. Mas eu quero muito deixar aqui a IES como a minha referência, tá, gente? Você que hoje procura uma escola com conhecimento técnico que vai te entregar um conteúdo incrível. Eu sou aluno e eu estou dando testemunho. Não fui pago para falar isso, é do meu coração.
assim, a IES, Eu ela me acerto com conquistou. você depois. Né? Tô brincando, tô brincando. E eu falo isso porque lá na sala de aula tem um monte de alunos que vieram de outras escolas. Sim. E eles falam assim pra mim, né? Cara, nunca vi uma escola como essa aqui. Gente, Olha que eu tô escuto aqui há muito 10 isso. anos e o que eu aprendi de inglês nesse curto período de 2 meses que a gente está tendo aula, cara, é muito mais do que eu aprendi nas outras escolas. Então, assim, o feedback que os próprios alunos que vieram de outras deu, eu estou falando como aluno, é muito bom. Vale a Isso pena. deixa a gente com o coração quentinho, porque assim, é um trabalho de muitos anos, tá? Então a gente tá aqui nos Estados Unidos há muitos anos. Eu falo a gente porque eu me sinto parte desse projeto assim, Aham. inteiramente. Eu tô na IES já vai fazer uns 2 anos e meio, mais ou menos. E eu amo essa escola, eu sou suspeita, mas eu fico muito feliz em saber que o inglês está mudando a sua vida e vai mudar ainda muito mais. Vai, com certeza. O inglês abre porta aqui. Com certeza. Douglas, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar Obrigado, e bater Juliana. esse papo com a gente, tá? Foi um Obrigado, eu que prazer. agradeço. E aí, pessoal, gostaram do nosso episódio? Se não gostou, vai ter que gostar do mesmo jeito. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, manda nos comentários aqui suas dúvidas, sugestões, o que vocês quiserem, tá bom? E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Estamos lá também postando os cortes e coisinhas a mais e as peripécias que eu faço, porque eu sou terrível. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau!